Os beneficiários da Previdência Social que entram com ações judiciais para receber diferenças de aposentadorias, auxílios e pensão, reclamam muitas vezes sobre a demora para a chegada do dinheiro, mesmo após a Justiça determinar ao INSS o pagamento desses direitos. Desde o mês de setembro, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que abrange os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, implantou um sistema denominado Simplifica. O sistema Simplifica permite que os beneficiários do INSS possam indicar a preferência entre as agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal para receber os valores. Vamos conversar mais sobre esse assunto que pode facilitar a vida dos beneficiários da Previdência Social com o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador Edilson Nobre. Presidente Edilson Nobre, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Como o projeto Simplifica pode facilitar a vida dos beneficiários da Previdência Social? Bom dia! Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto Almeida. Eu quero aqui, é um prazer de estar no programa Alerta Geral. Bem, o programa Simplifica, ele tem a vantagem, né, de permitir ao segurado, né, essa escolha entre os bancos, né? Muitas vezes o segurado não tem conta num determinado banco. Muito embora a Justiça Federal, por força de lei, ela só ela tenha os depósitos judiciais, né, restritos no âmbito da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, né, que são justamente bancos públicos que realmente a população talvez coincida com a população de baixa renda. Então, ele no momento em que é expedido a RPV, o seu representante legal indica, né, faz essa indicação. Esse programa é um programa novo ainda, instalado há poucos meses na Justiça Federal, né, para que ele tenha essa opção. Isso envolve deslocamentos, envolve etc. e tal. Mas o fato é que a Justiça Federal vem exercendo um trabalho, né, de julgamento de questões que envolvem os beneficiários da Previdência, e nós temos obtido um certo êxito no pagamento desses valores, né? Nós vamos pagar, temos projeções e no caso da Previdência Social, são mais as requisições de pequeno valor, porque esses segurados, os valores são inferiores a 60 salários mínimos, na sua maioria, né? Sua grande maioria. E nós temos hoje umas projeções de pagamento que são bastante relevantes para estados do Nordeste, a economia do estado do Nordeste, né? Presidente, quando o senhor fala sobre esses pagamentos, nós temos aí o Tribunal Regional Federal acaba de liberar mais 256 milhões de reais para o pagamento de diferença de benefícios para quem entrou com ações na Justiça. A partir de quando os beneficiários da Previdência Social terão acesso a esse dinheiro? Esse acesso é praticamente quase imediato. A questão toda, Luzenor, é que isso depende de um processo judicial, né? Nos juizados, esse processo ele não tem muitos recursos, a vantagem dele é a diminuição dos recursos, mas os RPVs eles são pagos entre 60 dias, a partir da expedição. Por uma ordem cronológica que o setor próprio no tribunal faz. À medida que as requisições vão chegando, né, eles vai aquela ordem no pagamento. Mas quando o valor financeiro chega na conta e o presidente determina que seja pago aqueles valores, de acordo com as sentenças judiciais, né, esse pagamento se faz com uma certa rapidez. E o beneficiário pode, no site do tribunal,
acompanhar essa ordem e essa, como se diz, essa projeção de pagamentos, porque essas ordens de pagamento têm uma projeção para cada pagamento no site do tribunal a partir do seu CPF. A única questão que nós no tribunal não temos a informação, mas essa informação a parte tem pelo seu advogado e tudo, quanto isso pelo menos no site, porque senão você teria uma informação difusa quanto aos valores que cada um receberá. Mas a parte tem acesso a essa informação com acesso no respectivo processo. O presidente, pelos números que o senhor tem aí, o senhor dispõe nesse momento do número de pessoas beneficiadas somente no estado do Ceará, dentro desse volume de recursos que o Tribunal Regional Federal acaba de liberar para o pagamento desses benefícios, dessas diferenças de benefícios previdenciários? O senhor dispõe desses números agora? Disponho, eu estou aqui com os números do mês de outubro. Para o beneficiário do Ceará, no mês de outubro, pagamento de outubro, nós temos pagamento de 3.374 requisições, envolvendo 4.784 beneficiários da Previdência, num valor global a ser pago até o final de outubro, de R$ 52.691.639,91. Isso, como se diz, só em questões previdenciárias na seção judiciária do Ceará no mês de outubro. Presidente, o jornalista Beto Almeida já está pronto aqui para fazer também perguntas ao senhor, mas eu tenho uma curiosidade. No mês de novembro e dezembro, nós temos também a possibilidade de outras liberações de recursos, sim, também como diferença de benefícios previdenciários? Luciano, todos os meses há um pagamento de RPVs até dezembro. E sem dúvida serão pagos. Eu não posso afirmar agora o quantitativo para o mês. Eu colhi aqui o quantitativo no setor próprio já no mês relativo a outubro. Não posso lhe afirmar o mês de novembro. Mas, com certeza, todos os meses, porque as requisições de pequeno valor, elas são expedidas com um prazo de 60 dias para pagamento. Prazo máximo. Então, todos os meses, as varas de juizados, as varas previdenciárias do Ceará, e no interior do Ceará todas têm uma função na Previdência Social, expedem requisições. Então, essas requisições são pagas em 60 dias. Agora conosco também o jornalista Beto Almeida. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia aí ao desembargador Edilson Nobre, presidente do TRF. Presidente, eu tenho aqui uma pergunta seguinte. Do ponto de vista do usuário, do cidadão que busca a reparação de seus direitos, lógico que ele quer agilidade, mas nem sempre encontra isso. E o calcanhar a gente vê muito claro na justiça, no âmbito da justiça estadual. Mas eu pergunto, na justiça federal, que medidas o senhor adota aí no TRF, ou poderiam ser adotadas para dar agilidade nessa prestação jurisdicional aos cidadãos? Olha, essas medidas são adotadas, Beto, bom dia, Beto, elas já são adotadas desde a primeira instância com os juízes federais, né? Então, para que se chegue a esse resultado final, né, isso foi todo um trabalho que começou com os juízes federais e principalmente com os juizados federais, né? Os juizados especiais que são, nesse aspecto da Previdência Social, que são realmente os responsáveis por tudo isso. Então, nós temos uma justiça totalmente informatizada, né? E que hoje, e isso permitiu que, mesmo com a pandemia, né, os processos na quinta região, e eu falo a você com toda a certeza, no caso do Ceará, principalmente,
né, 100% dos processos que estão tramitando nessas varas do interior são eletrônicos. Não tem um processo de papel mais. Então, isso permitiu que, mesmo com uma crise como essa, né, a justiça continuasse fazendo. Houve um problema com relação às perícias, né, mas a justiça já está voltando a realizar essas perícias, inclusive o Conselho da Justiça Federal adotou uma medida, porque nós tínhamos o Conselho da Justiça Federal, ele remunera os peritos, que são médicos, nós não temos um corpo médico de peritos na justiça, porque aí você teria que ter uma máquina pública muito grande, porque quantas varas são em todo o Brasil, né? Então o Conselho da Justiça Federal ele remunera os peritos, ele tinha uma resolução que limitava, o médico só podia fazer tantas perícias a determinado médico. Em face da pandemia, ele suspendeu temporariamente essa restrição, porque teve um acúmulo nessas perícias. Né? Então, os processos que já tinham tido perícia, que já tinham julgamento, eles continuaram a fluir normalmente. Mas os processos novos que dependiam de perícia, eles tiveram, sem dúvida, uma solução de continuidade que agora vem sendo retornando nesse particular. E no campo do... O senhor observa desaceleração na realização dessas perícias diante da falta de recursos para a remuneração dos médicos peritos? Não. Houve um acúmulo de perícias justamente por causa da perícia exige um contato pessoal entre o segurado e o médico. E com a suspensão do trabalho presencial, na fase mais aguda da pandemia, essas perícias tiveram a sua suspensão. Mas elas já retornaram, já estão sendo novamente realizadas. Né? Presidente Edilson Nobre, eu quero encerrar essa entrevista, a gente já está chegando aí perto dos 15 minutos, com uma pergunta. Nesse período da pandemia, nós temos um aumento no volume de processos da área previdenciária chegando à Justiça Federal em toda a região Nordeste, ou melhor, nessa região que é atendida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região? Eu, assim, em termos de distribuição, eu creio que sim, porque a distribuição, principalmente nos juizados, onde tem não só a matéria previdenciária, mas onde a matéria previdenciária concentra mais a matéria previdenciária, em toda a região houve um aumento significativo de processos em todos os juizados. Então, eu posso lhe dizer, em face disso, tudo indica que sim. Presidente, agora só para a gente encerrar aqui, como o Luzano disse que o nosso tempo está avançando, eu queria perguntar em relação, nós temos hoje 5 tribunais regionais federais. O TRF1, por exemplo, é sobre uma região administrativa imensa. Eu pergunto, teria mais espaço hoje para algum outro TRF surgir, para dar mais agilidade, mais celeridade nessa prestação de serviço? Tem, e já foi criado. Foi criado recentemente, e agora o Tribunal da 6ª Região, com sede em Minas Gerais. O Tribunal da 6ª Região, ele tem, só para uma questão, talvez eu não lhe diga uma estatística exata, mas de toda a 1ª região, a Minas Gerais responde por quase 40% dos processos. Então, por isso que foi criado. Minas Gerais é um estado muito populoso, é o 2º PIB do Brasil, né? Então, o Congresso aprovou, o presidente da República sancionou há pouco o Tribunal que já era uma luta antiga, esse Tribunal de Minas, né? E agora vai haver os procedimentos de instalação, acho que no próximo ano. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador Edilson Nobre. Presidente, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, com essas informações importantes para os nossos ouvintes, principalmente para os segurados da Previdência Social. Ao senhor, eu desejo um bom dia e um bom trabalho. O nosso muito obrigado. Muito obrigado também, Luzenô e Beto Almeida. Muito obrigado. E um bom dia e um bom trabalho.
Jornalista Beto Almeida, está aí a prestação de serviço do Jornal Alerta Geral, principalmente para o nosso público da Previdência Social. Não, importantíssima essa informação pelo seguinte, o TRF ele cuida exatamente muito dos precatórios, dessas questões da Previdência, em tudo no âmbito federal. E muita gente às vezes nem se dá conta que nós temos esse tribunal específico para cuidar dos interesses e dos direitos previdenciários. Final da nossa conversa, a você Beto Almeida, a você ouvinte, um bom feriado. Um bom feriado e até amanhã.